7 fatos chocantes sobre pessoas negras na Bíblia que nunca contaram. Você foi enganado por séculos. A verdade sobre as pessoas negras na Bíblia foi enterrada sob camadas de mal-entendidos, meias-verdades e até mentiras descaradas. Muitos de nós crescemos com imagens distorcidas. Um Jesus com aparência europeia, profetas embranquecidos e uma presença africana quase apagada. Mas, e se eu te dissesse que as pessoas negras sempre foram parte vital do plano de Deus desde o princípio? E se eu te dissesse que a África e seu povo desempenharam papéis fundamentais na história bíblica, de líderes poderosos e profetas a reis grandiosos? Você está pronto para abrir seu coração para essa verdade? Isso não é sobre supremacia racial, mas sim sobre a verdade bíblica. A história muitas vezes é contada pelos poderosos, mas a palavra de Deus nunca mente. Quando estudamos verdadeiramente as Escrituras, descobrimos uma história rica e vibrante. Uma história que foi negligenciada, ignorada ou intencionalmente distorcida. Você está pronto para descobrir? Vamos revelar 7 fatos poderosos sobre pessoas negras na Bíblia. Fatos que vão desafiar o que você achava que sabia e, mais importante ainda, mostrar que o plano de Deus sempre incluiu você. E antes de começarmos, quero dizer, isso não é para dividir, mas para revelar. O corpo de Cristo é formado por todas as nações, tribos e línguas. Conhecer nossa verdadeira história não nos separa, nos aproxima ainda mais. O que você acha disso? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar este vídeo e marcar um amigo que precisa saber essa verdade. E se você conhece outras histórias sobre o papel das pessoas negras na Bíblia, conte pra gente. Vou adorar ouvir você. Fato número 1. Os primeiros seres humanos provavelmente eram negros. Você já viu uma imagem de Adão e Eva em uma Bíblia infantil ou uma pintura em uma igreja antiga? Provavelmente você viu 2 pessoas de pele clara no jardim. Mas vamos parar por um instante e perguntar: isso realmente bate com o que a Bíblia diz? Vamos voltar ao início. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Agora pense, de que cor é o pó da terra? Se você já caminhou pelas terras da África ou do Oriente Médio, vai notar algo importante. O solo é escuro, rico e cheio de vida. Deus poderia ter criado Adão de qualquer coisa, mas ele escolheu especificamente o pó da terra, não um pó pálido, mas marrom, avermelhado e escuro. A ciência também confirma isso. Estudos genéticos rastreiam a origem dos humanos modernos até a África. Até mesmo historiadores seculares concordam que a civilização começou lá. Quanto mais cavamos, mais evidências encontramos de que os primeiros humanos eram profundamente melanizados. E a Bíblia não para por aí. Uma das primeiras terras mencionadas em Gênesis 2 é Cush, Etiópia. E os rios que fluem do Éden estão ligados a terras que hoje fazem parte da África e do Oriente Médio. Por que isso é importante? Porque por muito tempo, muitos foram ensinados com uma imagem falsa das figuras bíblicas que não corresponde à história nem às Escrituras. Saber que os primeiros seres humanos provavelmente eram negros nos lembra que todas as pessoas, independentemente da cor da pele, foram criadas à imagem de Deus. O que você acha disso? Deixe seu comentário abaixo. Curta e compartilhe este vídeo para espalhar essa verdade. E se você tem outras histórias ou pensamentos sobre este tema, compartilhe conosco. Vou adorar ouvir você. Se você perguntar para a maioria das pessoas onde a Bíblia acontece, elas vão responder: Israel. Talvez alguém mencione Babilônia ou Roma. Mas África, essa é uma parte da história que muitos esquecem. Porém, a Bíblia está repleta
de referências à África. Vamos começar com os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Gênesis 10. Esses três repovoaram a terra após o dilúvio, e os descendentes de Cam se estabeleceram na África. Os filhos dele foram Cuxi, Etiópia, Misraim, Egito, Pute, Líbia, Canaã. Percebeu? Cuxi, Misraim e Pute, todos países africanos. E quando olhamos para os grandes eventos bíblicos, a África sempre esteve presente. Abraão passou um tempo no Egito. José, um hebreu, tornou-se governador no Egito e salvou sua família da fome. Moisés foi criado no palácio do faraó. Os israelitas foram libertos da escravidão no Egito. Até mesmo a família de Jesus fugiu para o Egito para escapar de Herodes. A África não foi apenas um detalhe. Foi um local-chave onde Deus agiu poderosamente. Mas com o tempo, essa verdade foi esquecida. Muitos começaram a associar a história bíblica apenas à Europa ou ao Oriente Médio, esquecendo completamente que a África foi a base para muitas histórias bíblicas. Por que isso importa? Porque entender a presença da África na Bíblia destrói a ideia falsa de que o cristianismo é uma religião de brancos. Isso é totalmente falso. O Evangelho chegou à África muito antes de alcançar a Europa. Os africanos sempre foram parte da história bíblica desde o início, e Deus sempre agiu neste continente. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Conte nos comentários. Curta e compartilhe este vídeo para espalhar essa verdade. E se você tem outras histórias ou pensamentos sobre este tema, compartilhe conosco. Vou adorar ouvir você. Fato número 3. Muitas figuras importantes da Bíblia eram negras. Se você perguntar a uma pessoa comum para descrever os personagens da Bíblia, a maioria vai imaginar pessoas de pele clara com vestes longas. Mas essa imagem não corresponde à realidade. Muitas das figuras mais poderosas e importantes das Escrituras eram negras ou tinham ascendência africana. Vamos ver alguns exemplos marcantes. Nimrod, o caçador poderoso. Em Gênesis 10, 8, 12, Nimrod é descrito como um dos primeiros grandes governantes da história. Ele fundou civilizações antigas como Babilônia e Nínive. O que muitos não percebem é que Nimrod era neto de Cam, cujos descendentes se estabeleceram na África. Isso significa que Nimrod tinha ascendência africana. Seu legado prova que os negros já lideravam nações e construíam civilizações desde o princípio. A esposa etíope de Moisés. Um exemplo muito claro de raça aparece em Números 12:1. A própria família de Moisés o criticou por ter se casado com uma mulher etíope. Em resposta, Deus os repreendeu e castigou Miriam, tornando sua pele branca como neve. Números 12:10. Uma mensagem poderosa. Deus não tolera discriminação. A rainha de Sabá. Uma das mulheres negras mais famosas da Bíblia é a rainha de Sabá, que visitou o rei Salomão. 1 Reis 10:1-13. Ela veio de um reino africano rico, provavelmente Etiópia. A tradição etíope afirma que ela e Salomão tiveram um filho, Menelik, que se tornou o primeiro imperador da Etiópia, ligando a linhagem real da Etiópia à casa de Davi. Simão, de Cirene. Enquanto Jesus carregava sua cruz, os soldados romanos obrigaram Simão de Cirene a ajudar. Marcos 15:21. Cirene ficava no norte da África, atual Líbia, o que significa que Simão era negro. Pense nisso. No dia mais importante da história, um homem negro ajudou Jesus a carregar a cruz. O eunuco etíope, em Atos 8:26-40, um oficial etíope lia o livro de Isaías quando Filipe foi guiado pelo Espírito Santo para explicar o Evangelho. O eunuco acreditou em Jesus, foi batizado na hora e se tornou um dos primeiros convertidos cristãos registrados, levando o Evangelho à África antes de chegar à Europa.
Por que isso importa? Porque esses não são personagens secundários. Eles eram líderes, governantes e pessoas de grande significado espiritual. A presença deles nos lembra que os negros sempre fizeram parte da história de Deus, muito antes da escravidão, colonização ou divisões raciais modernas. Você já conhecia esses fatos? Comente aqui. Curta e compartilhe este vídeo para espalhar esta verdade. Se tiver mais histórias ou pensamentos, compartilhe. Quero muito saber sua opinião. Fato 4. A maldição de Cam é uma má interpretação. Uma das maiores mentiras já contadas é a ideia falsa de que os negros foram amaldiçoados na Bíblia. Essa mentira foi usada durante séculos para justificar a escravidão e a opressão, mas é baseada em uma completa má interpretação das Escrituras. O que a Bíblia realmente diz. Em Gênesis 9, 18, 27, após o dilúvio, Noé plantou uma vinha, embebedou-se e adormeceu nu. Seu filho Cam o viu e contou aos irmãos Sem e Jafé, que cobriram seu pai respeitosamente. Quando Noé acordou, ele declarou: "Maldito seja Canaã, escravo dos escravos será para seus irmãos." Gênesis 9, 25. Note bem, Noé não amaldiçoou Cam. Ele amaldiçoou Canaã, um dos filhos de Cam. Aqui está a verdade. Os descendentes de Canaã não se estabeleceram na África. Eles viveram no Oriente Médio, atual Israel, Líbano e Síria. A maldição foi apenas sobre Canaã, não sobre todos os descendentes de Cam. Essa profecia se cumpriu quando Israel conquistou a terra de Canaã, não durante o comércio transatlântico de escravos. Como essa mentira foi usada? Durante séculos, traficantes de escravos e estudiosos racistas distorceram essa história para afirmar que os negros foram amaldiçoados para serem escravos. Isso é completamente falso. A Bíblia nunca diz que os negros foram amaldiçoados ou destinados a serem servos. Pelo contrário, condena a opressão. Quem sequestrar uma pessoa e vendê-la, ou ainda a tiver em seu poder quando for apanhado, deverá ser morto. Êxodo 21, 16. A justiça de Deus. Pessoas más têm usado a Bíblia de forma errada ao longo da história, mas a palavra de Deus é clara. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra. Atos 17, 26. Não existe raça inferior aos olhos de Deus. A mentira da maldição de Cam é apenas mais um exemplo de como os seres humanos distorcem as Escrituras. A verdade é, os negros não são amaldiçoados. Somos escolhidos, chamados e criados à imagem de Deus como todos os outros. O que você acha sobre isso? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e vamos espalhar a verdade da Bíblia. Fato 5. A Bíblia profetizou as lutas do povo negro. Uma das coisas mais poderosas sobre a Bíblia é que ela não apenas conta a história do povo de Deus, ela também profetiza seu futuro. Muitos crentes notaram que as profecias sobre sofrimento, cativeiro e opressão parecem refletir as lutas que o povo negro enfrentou. Será que a Bíblia falou sobre essas dificuldades muito antes de acontecerem? Vamos olhar para as Escrituras. Deuteronômio 28. Neste capítulo, Deus apresenta 2 caminhos para Israel: bênçãos pela obediência e maldições pela desobediência. Um dos versículos mais marcantes é: "O Senhor os levará de navio de volta ao Egito, pelo caminho sobre o qual eu disse que vocês nunca mais voltariam. Lá vocês se venderão como escravos e escravas aos seus inimigos, mas ninguém os comprará." Deuteronômio 28, 68. Analisando, levar em navios. Isso lembra muito o tráfico transatlântico de escravos. Vendidos como escravos, os negros suportaram séculos de servidão forçada, mas ninguém os comprará. Talvez refletindo a opressão contínua mesmo após o fim da escravidão. Embora estudiosos debatam se este versículo fala diretamente do tráfico transatlântico,
As semelhanças com a história negra são inegáveis. Advertências bíblicas sobre a opressão. Deus adverte repetidamente seu povo sobre injustiça e opressão. Sua palavra promete que ele trará justiça. O Senhor faz justiça e defende a causa de todos os oprimidos. Salmos 103, 6. Quem oprime o pobre para enriquecer, acabará na pobreza. Provérbios 22, 16. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, repreendam o opressor. Isaías 1:17. Por mais que o povo negro tenha enfrentado injustiças, a Bíblia é clara. Deus vê, Deus ouve, e Ele agirá no tempo certo. Da luta à libertação, o povo negro passou por dores profundas, da escravidão à segregação, do colonialismo ao racismo. Mas as Escrituras nos lembram, o sofrimento não é o fim. Em Êxodo, Deus libertou seu povo do Egito. Em Juízes, ele os resgatou repetidamente. No Novo Testamento, Jesus veio para libertar os cativos. Deus é um Deus de justiça. Nenhuma opressão dura para sempre. O que você acha dessa profecia? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e vamos espalhar a esperança da palavra de Deus. Fato 6. O plano de Deus para todas as nações inclui o povo negro. Uma das maiores mentiras já contadas é que o cristianismo é uma religião dos homens brancos. Isso não poderia estar mais distante da verdade. O povo negro sempre fez parte do plano de Deus desde o início, e a Bíblia deixa claro que seu reino é para todas as pessoas. Atos 17:26 diz: De um só homem ele fez todas as nações, para que habitassem sobre toda a terra. Este versículo é poderoso, porque nos lembra que não importa de onde viemos, todos estamos conectados. Não existe uma raça superior ou inferior, apenas a criação de Deus. O papel do povo negro na igreja primitiva. Muitas pessoas não percebem que algumas das primeiras igrejas cristãs estavam na África. Em Atos 13:1, há um homem chamado Simão, chamado Níger, que significa negro, e ele foi um dos profetas e mestres da igreja primitiva. A igreja de Alexandria, no Egito, foi um dos centros cristãos mais influentes do mundo. Agostinho de Hipona, um dos mais famosos padres da igreja, era um homem africano, cujos escritos moldaram a teologia cristã por séculos. A ideia de que o cristianismo foi dado ao povo negro por meio da colonização é completamente falsa. A verdade é que a África foi um dos primeiros lugares a receber o Evangelho, e o povo negro sempre fez parte da fé desde o início. A diversidade do céu. Uma das imagens mais bonitas na Bíblia é encontrada em Apocalipse 7:9. Depois disso, olhei, e eis que diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. O céu não é um lugar para apenas uma raça ou um grupo de pessoas. É um lugar onde todas as nações e todas as cores de pele adorarão a Deus juntas. Por que isso é importante? Porque nos lembra que o povo negro não é um pensamento posterior no reino de Deus. Sempre fomos parte de seu plano divino. Se você já se sentiu como se o cristianismo não te incluísse, ou se alguém te disse que sua fé foi emprestada de outra pessoa, saiba disso. Você é parte do design divino de Deus e nada pode mudar isso. Se você se sentiu tocado por isso, deixe um comentário, compartilhe este vídeo e vamos espalhar essa mensagem de verdade. Fato 7. O povo negro tem uma herança divina e um propósito. Se há algo que você deve tirar deste texto, que seja isso. Você não é um erro. Você não foi esquecido. Você faz parte do plano divino de Deus. Muitas vezes, a história do povo negro é contada apenas através da luta, escravidão, opressão e sofrimento. Mas a verdade é que o povo negro sempre fez parte de algo maior. Desde o princípio, Deus tem um propósito divino para o povo negro.
e esse propósito continua se desdobrando até hoje. Uma herança espiritual rica. Já vimos que África desempenhou um papel central na Bíblia e muitas figuras bíblicas eram negras. Mas o que é ainda mais poderoso é como Deus usou os negros para moldar a fé. Os cristãos etíopes foram alguns dos primeiros a seguir Jesus. A igreja africana produziu alguns dos maiores pensadores cristãos, como Agostinho. Os crentes negros ao longo da história permaneceram firmes em sua fé, mesmo diante da perseguição. O cristianismo não é apenas parte da história negra. A história negra é parte do cristianismo. O chamado de Deus para os negros. Hoje, a história não terminou com a Bíblia. Deus ainda está usando os negros para fazer coisas incríveis para o seu reino. Missionários negros estão espalhando o evangelho ao redor do mundo. Pastores e líderes negros estão transformando comunidades. Cristãos negros estão adorando, orando e permanecendo firmes na fé, assim como os crentes nas Escrituras. Não importa o que o mundo diga, sua herança é de força, fé e propósito. Você é escolhido. O mundo pode tentar definir você pela sua raça, nacionalidade ou história, mas Deus define você pelo seu chamado. Pedro 2:9 diz: Mas vós sois uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso significa que você não foi esquecido, você não é amaldiçoado, você não é inferior a ninguém. Você é escolhido e não importa as dificuldades que você enfrentou, não importa o que a história diga, o plano de Deus para você é maior. Conclusão: ande na sua identidade divina. Por muito tempo, a verdade sobre o povo negro na Bíblia foi ignorada, mas agora a verdade está clara. O plano de Deus sempre incluiu você. Isso não é apenas sobre história, mas sobre identidade. Quando você entende quem você é aos olhos de Deus, nenhuma mentira, nenhuma opressão e nenhum falso ensino pode abalá-lo. Você não é um pensamento posterior, você não é esquecido, você é escolhido, chamado e criado com um propósito. Deus nunca comete erros, tudo o que Ele faz é intencional. As lutas do passado não definem você, Deus define. Ele colocou grandeza dentro de você e Ele ainda está escrevendo a sua história. Então agora a pergunta é: o que você fará com essa verdade? Você vai deixar o mundo dizer quem você é, ou você vai se firmar no que Deus diz sobre você? Você vai ficar em silêncio ou vai compartilhar essa verdade com os outros? Está na hora de entrar na sua identidade divina. Ande com ousadia, fale a verdade, viva com propósito, porque o plano de Deus para você é maior do que qualquer coisa que o mundo possa imaginar.